de nós mesmos. Porque Deus, apaixonado por nós, quer que digamos a Ele quanto o amamos. Deus quer que você e eu façamos isso de quando em quando. Este Deus que tem amado você profundamente até o ponto de dar Jesus, Ele quer que você também o responda dizendo a Ele: Deus, eu também sou apaixonado por Ti, eu também amo a Ti, independente das situações que nós vivemos e experimentamos. Nós devemos dizer a Deus que somos apaixonados por Ele. E é talvez nesse momento de deserto, talvez nesse momento em que você está tendo a possibilidade de ter um encontro com você mesmo, é talvez nesse momento que você vai descobrir o quanto você ama este Deus que tem amado você a despeito de todas as coisas. O certo é que, quando nos quebrantamos, Deus nos revela o porquê do deserto. E é nesse momento que podemos escolher as prioridades corretas para a nossa vida. É vivendo então nessa situação que nós podemos nos redescobrir. O deserto leva você a redescobrir valores. O deserto leva você a redescobrir o seu próprio relacionamento e comunhão com o próprio Deus. A existência passa a ser percebida com um verdadeiro sentido de ser. É na experiência do deserto que podemos estabelecer um propósito para a vida. No deserto, Jesus teve avivada a consciência de ser Ele o Filho de Deus. Mas isso implicava em assumir o motivo de sua encarnação, o seu maior propósito, que é a salvação de bilhões de seres humanos através de sua vida obediente que o levou à morte de cruz. Nas situações desérticas, nós também passamos a priorizar nossas metas, tendo a convicção profunda de vivermos para a glória de Deus. Escrevendo à igreja de Roma, São Paulo asseverou: porque dele e por ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Meu amado, você tem vivido para Deus? Você tem expressado através do seu ser o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você? Ou será que Deus tem te conduzido a um deserto pessoal para que você redescubra todas essas coisas, para que você faça uma avaliação da sua própria vida e para que você então tenha um encontro com você mesmo e você passe a valorizar o que realmente precisa ser valorizado. Entenda que é mais importante ser do que ter. E Deus, Ele quer que você tenha muitas coisas. Deus quer abençoar você em todos os aspectos e sentidos da vida. Mas antes de tudo, Deus quer que você seja filho e que você devolva a Ele este amor ilimitado e eterno que Ele tem derramado no seu coração. A primeira lição, então, que nós devemos extrair do momento desértico em que vivemos é que Deus quer possibilitar a nós um encontro individual conosco mesmos, para que possamos, então, estar assim, reaprendendo, reorganizando, redirecionando, priorizando aquilo que verdadeiramente é prioridade. E prioridade, meu amado, é viver para Deus, por Deus, em Deus e por meio dele. A segunda lição que devemos aprender quando estamos vivendo um momento de deserto é que no deserto nós conquistamos capacidade espiritual. Ainda que você esteja se sentindo fraco e abatido, saiba que você não está vencido, porque Deus, Ele age em você, por meio de você, através do Espírito que foi te dado, foi outorgado quando você creu em Cristo Jesus. No deserto, recebemos capacitação para resolver problemas mais ou menos semelhantes ao que o diabo apresentou a Jesus. As tentações querem nos induzir a usarmos nossa vida para nossos próprios propósitos. Quando somos tentados, somos forçados a nos comprometermos unicamente com nossas metas. Além disso, as situações tentadoras da vida procuram até mesmo nos impedir de examinar e reavaliar nossos propósitos. O diabo quer que você se preocupe apenas com a realidade do deserto, sem avaliar as lições que podem ser extraídas do deserto. Não caia nessa cilada. Não fique concentrado apenas no problema ou nos problemas desérticos pelos quais você está atravessando. Olhe para as lições que você pode extrair de tudo isso. A tônica do mundo pós-moderno e secularizado e materialista é, sem dúvida, que nós estejamos olhando extremamente para o profundo do nosso ser, colocando o nosso ser como centro de todas as coisas.
Essa vida pós-moderna, então, tem levado o ser humano a ser apenas materialista, a ser apenas individualista e egoísta. E Deus, Ele não quer que você viva uma vida materialista, egoísta, uma vida centrada em você, mas Deus quer que você viva uma vida centrada em Jesus, aberto para o amor dEle, aberto também para manifestar este amor que foi infundido no seu coração às pessoas que estão à sua volta. Porque a Bíblia diz que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E de semelhante modo, e de semelhante importância, a Bíblia diz, Jesus nos fala, é amarmos as outras pessoas que estão à nossa volta como a nós mesmos. O curso desse mundo quer nos fazer pensar de modo exagerado somente em nossa posição, somente em nossa situação. Se eu tenho que comer, se eu tenho roupa para vestir, se eu possuo bens, enfim, o mundo quer nos aprisionar, o mundo quer nos prender, o mundo quer nos fazer egoístas, centrados no nosso eu. E quando nós estamos então atravessando uma situação desértica, nós somos levados a pensar, nós somos levados a compreender que eu, sem um íntimo relacionamento com Deus, não sou capaz de muitas coisas. Você, sem ter uma vida centrada em Deus, na sua palavra e na verdade, você não tem condições de suportar muitas provações e de vencer as tentações que normalmente se apresentam à nossa vida. Meu amado, entenda que é no deserto que nós podemos receber virtude do Espírito Santo para percebermos que somente seremos realizados de fato se tivermos os mesmos propósitos de Jesus. O propósito de Jesus não era servir a Ele mesmo, mas era servir a humanidade, era acima de tudo servir a Deus que o enviou. Ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E Jesus assume então a posição de servo. E ele caminha obedientemente até a morte de cruz por causa de você, por causa de cada um de nós. E nós devemos então aprender com Jesus. E de um modo especial nesta mensagem, aprender com as lições que Jesus nos mostra que ele extraiu do deserto. Quando estamos atravessando o deserto, Deus nos revela que as tentações são um exercício necessário para a maturidade emocional e espiritual. Foi na tentação do deserto que Jesus lançou mão da palavra dizendo, olha Satanás, está escrito. E você também, meu amado, quando for tentado, quando você for submetido a uma situação difícil, tenha a Bíblia Sagrada como a fonte, como um meio de você estar extraindo verdades que venham levar você a compreender o que de fato Deus quer te mostrar, o que de fato Deus quer que você experimente e viva. Somente tem uma vida de vitória quem tem esperança em Deus. É falsa a ideia popular de que a esperança é a última que morre. Para quem entende o significado espiritual dos desertos da vida a que estamos sujeitos, a esperança jamais se extingue. Por isso mesmo, tal pessoa jamais estará totalmente livre dos desertos. As situações desérticas são parte do processo de conquista da esperança. Pois a Bíblia registra em Romanos 5,3, a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não morre, a esperança não acaba. Por mais difícil que seja a situação desértica que você atravessa, no casamento, na criação dos filhos, na vida profissional, na própria vida espiritual, enfim, seja qual for a situação desértica que você atravesse, saiba que Deus tem te levado a essa situação, se foi Ele quem te levou, para que você conheça melhor a você mesmo e para que você conquiste capacidade espiritual. Entenda também que muitas vezes a situação desértica é provocada por ações equivocadas, negativas, erradas nossas. Aí então, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e nos colocarmos numa situação de submissão e obediência para que Deus então nos restaure àquela situação inicial que tínhamos enquanto obedecíamos a palavra e a orientação do Espírito de Deus. Eu disse que nós queremos extrair nesta mensagem